Paz de Cristo, povo de Deus que busca a Deus. Nesta manhã o Senhor vem nos falar em Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Meus irmãos e irmãs, uma palavra tão conhecida, clássica, que muitos de nós incluímos nas nossas orações do dia a dia. Em Salmos 23, onde o Senhor reafirma da forma que nós pronunciamos no versículo 1, quando oramos, o Senhor é meu pastor. E ele está querendo dizer dessa maneira, depois da vírgula, né? Nada me faltará. O que é nada? Sinceramente, meus irmãos, quando a gente lê os Salmos 23, a gente só pensa, mas no benefício próprio, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, vira uma coisa corriqueira, a qual a gente pensa em coisas terrenas, coisas materiais, a provisão do dia a dia. Mas se nós quiséssemos, esperássemos do Senhor somente nas coisas dessa terra, nós seríamos como o ímpio. Até a palavra de Deus diz dessa forma. E o Senhor, nesta manhã, vem trazer esse mistério para a gente, o nada. O nada, ele também quer dizer as aflições. Lembra-se ali, até uns vídeos atrás, onde tem uma cruz iluminada na capa, que nesse mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, Jesus venceu, nós vamos vencer também. Então, muitos dos casos que nós temos que contar, os testemunhos, como que nós vamos ter vitória sem a gente ter uma luta, uma aflição, a gente passar por alguma batalha espiritual antes? Não tem como a gente viver nesse mundo sem as batalhas espirituais. Então, para a gente refletir, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E inclui também as lutas, as batalhas, as guerras que enfrentamos no dia a dia. Talvez assim a gente se volte mais para Deus, não é verdade? Como ocorre? Não lembramos do Senhor quando tudo vai bem. Dificilmente, no tempo que nós vivemos, com tantas coisas oferecidas para nos distrair no dia a dia, a gente não lembra do Senhor. No celular mesmo passamos horas, horas e horas. Perdemos um dia de folga até em coisas que não tem nada a ver com o reino do céu. Não buscamos a Deus. Mas quando a gente tem alguma aflição, né, cometendo ali a nossa vida, um dos nossos, então a gente rapidinho se põe a buscar Deus em oração, buscar Deus em jejum, a buscar Deus das multiformas que nós temos para buscá-lo. Por isso o nada me faltará. Por isso, meus irmãos e irmãs, que na minha vida, na sua vida, não pode faltar as aflições também. Porque Jó disse dessa forma, por que ele ia falar o nome do Senhor? Ele ia proclamar o nome do Deus vivo só nas horas boas. Então ele passando por toda aquela aflição, por toda aquela angústia, na verdade, porque a enfermidade acometeu ele por inteiro. Ele não estava passando um momento nada fácil, a qual muitos de nós, a maioria de nós, o Senhor não permite passar o que já passou. Mas em outras palavras ele falou bem isso, ele falou, não, eu não vou negar o nome do Senhor, não. Porque nas horas boas eu não estava proclamando o nome dele, então nas horas difíceis, nesse momento difícil que eu estou passando, ainda que ele esteja durando um bom tempo, que durou, né, no caso de Jó, eu não vou negar, eu continuarei falando sim, que ele é o único suficiente na minha vida, que ele é o grande eu sou, que ele é o único verdadeiro, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E dessa maneira ele foi aprovado por Deus. E nós estamos numa prova. Vocês já perceberam? O Senhor, ele nos prova.
mas quando Ele nos prova, é para nos aprovar. E isso é que é o trabalhar lindo de Deus, né? O trabalhar lindo do Senhor para as nossas vidas. Quando a gente está passando, a gente não entende, a gente vai entender depois. E aí que o nome de Deus tem que ser ainda mais glorificado, porque mesmo na prova, como diz aqui, nesse entendimento que o Espírito Santo trouxe a nós, nessa manhã, que é por isso que ainda nas provas, a gente tem que lembrar do versículo 1 de Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E lembrar que o Senhor, Ele está nos provando, porque Ele nos ama, é para que a gente seja provado e para que a gente venha avançar mais e mais. Amém, meus irmãos? Que o Espírito Santo continue falando nos corações de vocês. Deus abençoe.